Olá, caros colegas! Eu sou o professor Fábio Araújo e falo aqui de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Sou aluno do mestrado profissional em Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Hoje eu vim falar sobre feedback. Você já deve ter ouvido essa palavra antes e, como professor de inglês, sabe seu significado. De acordo com o tradutor do Google, feedback é definido como uma ou mais informações sobre as reações a um produto, ou ainda a performance de uma pessoa em uma tarefa, que são usados como base para melhorias. Você já recebeu algum feedback que te marcou positiva ou negativamente enquanto aluno? Se sim, pense um pouquinho. Por que será que este feedback te marcou? Como foi este feedback? Que tipo de informação continha nele? O autor José Luizio Buzuneck, em seu artigo Como Motivar os Alunos, Sugestões Práticas, que está no livro Motivações para Aprender, Aplicações no Contexto, de 2010, nos dá algumas dicas de como reagir às tarefas dos alunos, ou seja, dar o feedback. Baseado em seu texto, vou compartilhar com vocês alguns pontos importantes. Então, conforme os alunos vão executando as tarefas, ou as atividades, trabalhos e mais ainda, quando concluem, é papel do professor dar o feedback, numa tarefa educacionalmente crítica, o que é uma informação de adequação e qualidade dos trabalhos. O feedback tem caráter de uma avaliação e se torna uma das formas de interação mais importantes entre aluno e professor. Essa informação passada ao aluno afeta tanto o processo de aprendizagem quanto de motivação. Falando em motivação, o feedback pode ser positivo ou negativo. O positivo acontece quando nós informamos o aluno que está fazendo ou fez a tarefa bem, confirmando que ele está no caminho certo. Já o feedback negativo não quer dizer que vai desmotivar o aluno. Ele se caracteriza por ter uma função de correção do erro ou de reorientação do caminho. Depois de todas essas definições, vamos a alguns exemplos práticos. No caso do feedback negativo ou corretivo, muitas vezes acontece de o professor somente informar que o aluno errou uma determinada alternativa de uma tarefa. Por exemplo, a correta seria a letra A e ele marcou a letra D. Pode-se supor que todo aluno, ao saber que errou, intuitivamente irá sentir uma certa frustração, que poderá variar de intensidade, e isso pode afetar a sua motivação. Assim, além de informarmos onde ele errou, temos que mostrar o porquê daquele erro. Por exemplo, Pedrinho, você confundiu os sujeitos nessa frase. Quando o sujeito é he ou she, temos que acrescentar s ao verbo. Sem um feedback mais informativo, os alunos podem acabar atribuindo seu erro à falta de capacidade. Quantas vezes você já ouviu as frases? Não adianta, não vou conseguir. Inglês é muito difícil, nunca vou aprender. Sem o feedback apropriado, o aluno poderá ter sua motivação afetada, seu esforço diminuído e normalmente se sentirá envergonhado e humilhado. Temos que tomar cuidado ainda ao realizarmos um feedback negativo e não atribuir o erro do aluno à falta de capacidade. Temos sempre que fazer com que o aluno perceba que ele tem condições de realizar a tarefa. Vamos agora a outro exemplo. Você atribuiu um trabalho para a turma. Certo aluno se dedicou, pesquisou, fez e refez a atividade, mas não conseguiu chegar a uma resposta adequada. Se você disser para o aluno, você não tentou o suficiente, por isso não conseguiu, tem que se esforçar mais. Esse tipo de situação fará com que o aluno se sinta desconfortável, desanimado e confuso. Ele poderá entender que, apesar de todo o seu esforço, não tem capacidade. Nas palavras do autor, o que deve ficar bem claro é que, para não se comprometer a motivação, não basta o aluno saber que errou. É imprescindível que lhe seja também explicado por que errou e o que é preciso para superar os erros. Ou seja, o feedback é fundamental para que o aluno, de fato, consiga compreender seu erro e aprender com ele.
Por isso é tão importante que o feedback contenha informações suficientes para o aluno redirecionar sua atenção, fazer o uso de novas estratégias e aprender. Agora vamos falar de feedback positivo. Pinterest e Schunk, de 1996, fazem uma distinção entre feedback positivo e elogio. Para os autores, o feedback positivo deve sempre ser usado em todo acerto de aluno. Por exemplo, é isso mesmo, acertou. Essas atitudes causarão emoções positivas de satisfação e orgulho no aluno. Ou seja, o aluno nutrirá sua motivação por saber que está se apropriando do conteúdo, tendo seu sentimento de competência contemplado. Já o elogio tem uma ênfase em aprovação e enaltecimento. É um feedback positivo ampliado, demonstrando afeição positiva e valorização do professor em relação ao aluno. Vejamos quando um professor diz: "Está certo, você está indo muito bem." A primeira parte, "está certo", é um feedback positivo simples. Já a segunda parte é um elogio acompanhado de uma nova informação e carregado de afetividade. Mas se atente para o seguinte alerta: se nem toda crítica afeta a motivação, a mesma regra vale para o elogio positivo. Se o professor não souber usar corretamente, o feedback positivo não surtirá o efeito necessário. Por isso, vamos atentar para as seguintes regras. Primeira, elogios que são direcionados à persistência, ao esforço e ao capricho são bem eficazes. Em uma atividade desafiadora, em que o esforço é naturalmente exigido, o elogio a esse comportamento funciona como feedback positivo, aumentando as chances do aluno se empenhar novamente em novas atividades. É preciso tomar cuidado para não fazer referência a algo que afete a capacidade do aluno. Por exemplo, "Parabéns, você conseguiu, mas também essa estava bem fácil, né?" Ou "Muito bem, deu sorte desta vez." Estes tipos de elogios estão enaltecendo a facilidade da tarefa ou a sorte de acertar e não dão reforço positivo para o desempenho do aluno. Segunda regra: elogie os comportamentos e as estratégias que o aluno empregou para chegar ao bom desempenho. Concentração, raciocínio lógico, organização, uso de conhecimentos prévios e criatividade são ações que, se elogiadas, passam a mensagem que novos resultados positivos poderão surgir se o aluno empregar essas estratégias futuramente. Terceira regra: não se deve elogiar a capacidade ou a inteligência. Elogios como "Parabéns, como você é inteligente" são inúteis e comprometem a motivação do aluno, de acordo com as pesquisas. O aluno pode depositar sua confiança na sua capacidade e deixar de lado o esforço, além de poder causar problemas interpessoais na classe. Quarta, o elogio dado ao progresso verificado do aluno tem potencial valor. Quando você identificar que um aluno progrediu de um patamar anterior, faça um feedback positivo. "Muito bem, você está cumprimentando, se apresentando e se despedindo em inglês." Um simples feedback positivo já causa um poderoso efeito motivacional, porque já indica reconhecimento pelo esforço e pela capacidade do aluno. Quinta, o elogio deve aparecer como sincero para ter credibilidade. Evite fazer teatralidades. Use tom natural para elogiar. Dê o elogio de forma individual e jamais comparando com os colegas. Com algumas crianças, o elogio pode vir acompanhado de contato físico, um toque no ombro, por exemplo. Evite a repetição da mesma frase. Não seja muito frequente para não perder o efeito. Essas regras do uso do elogio de forma eficaz mostram que nós, professores, devemos desenvolver grande sensibilidade em relação aos nossos alunos. Verifique as contingências e aplique os elogios a comportamentos e aspectos bem definidos. Encerro aqui esta minha pequena contribuição para o nosso trabalho docente e espero poder ter te ajudado a entender melhor o poder e a eficácia do feedback. Um abraço!